Olá, esta semana o G1 Amazonas entrevista os principais candidatos ao governo do estado. Pelo acordo assinado com os representantes dos partidos e coligações, todos os candidatos vão participar das entrevistas. Os 5 primeiros colocados na pesquisa Ibope, contratada pela Rede Amazônica e divulgada no dia 12 de agosto, vão ter 10 minutos. Os 2 colocados que menos pontuaram no Ibope vão ter direito a 5 minutos de entrevista. As perguntas formuladas pela equipe do G1 Amazonas e também por internautas vão ser feitas de acordo com o tema sorteado. O entrevistado de hoje é o candidato Marcelo Ramos, do PSB. Boa noite, candidato. Boa noite. Primeiro, uma pergunta formulada pelo G1. Nas últimas eleições, o senhor foi eleito para cargo de vereador e deputado estadual. O senhor acredita que já dispõe de experiência para governar 62 municípios e um estado com ampla extensão territorial? Tiago e vocês que nos acompanham, eu tenho a experiência necessária para reconhecer que não sei tudo e a humildade necessária para governar com os melhores da academia, os melhores do empresariado, os melhores do povo, os melhores dos partidos, inclusive de partidos que estão em campos opostos à nossa disputa, porque chega dessa história de simularem uma briga no período eleitoral, dividirem o estado do Amazonas e logo após a eleição eles estão juntos e o estado está dividido. Eu tenho grandeza, firmeza de propósitos que me permite chamar a todos após a vitória e após a posse. Eu não serei governador dos meus eleitores, como os governadores têm sido nos últimos 30 anos, perseguindo quem disputou contra ele. Eu serei governador de todo o povo do estado do Amazonas. Portanto, não tenho a experiência que eles têm. Não tenho a experiência dos erros administrativos. Eu não tenho a experiência e nem quero ter a experiência de quem levou o Amazonas a ser o 4º estado da federação com maior número de miseráveis. O 4º estado da federação com maior mortalidade na infância, que elevou os índices de homicídio de 16 por 100 mil habitantes para 36 por 100 mil habitantes. Eu não quero ter essa experiência. Essa experiência verdadeiramente eu não tenho. Mas a experiência de quem viajou o estado inteiro, de quem estudou os problemas do estado e de quem tem humildade para governar com os melhores, essa me sobra e ela é suficiente para ser o governador do estado do Amazonas. Vamos à primeira pergunta do sorteio. O tema é? Saúde. Saúde. No seu plano de governo, o senhor diz que vai construir hospitais de referência nos municípios. O senhor já sabe que terá dinheiro para esta ação e onde essas obras vão ser executadas? Eu vou usar um argumento numérico. O orçamento do Amazonas, a receita tributária do Amazonas é de 8,5% a 9%. O estado do Amazonas já chegou a gastar 25% do seu orçamento com saúde. E no último ano gastou 19% do seu orçamento com saúde. Isso significa uma receita de quase 2 bilhões de reais. Portanto, um estado que tem um orçamento de 2 bilhões de reais, se tiver planejamento, se tiver metas, se gastar bem, se for eficiente, se não deixar o dinheiro sair pelo ralo da ineficiência e da corrupção, terá dinheiro para fazer os investimentos necessários na construção de hospitais de média complexidade nas cidades polos por calha de rio. Não tem cabimento que um cidadão que fica doente em Atalaia do Norte, num tratamento de média complexidade, tenha que vir se tratar em Manaus, ele tem que ficar em Tabatinga. Não tem cabimento que um cidadão que tem um problema de saúde em Amundá tenha que se tratar em Manaus, ele tem que se tratar em Parintins. Portanto, nós faremos investimentos de recursos do próprio Tesouro do Estado e de convênios com o governo federal para implantar um hospital de média complexidade em cada cidade polo, inclusive em algumas cidades polos, já aproveitando a estrutura física que existe, mas criando uma nova política de incentivo ao médico e ao profissional de saúde, através de um regime de confinamento em que as equipes médicas passarão 15 dias e se revezarão. 15 dias uma equipe, 15 dias outra equipe. 2 equipes por cada município, durante um tempo em que nós preparamos a consolidação de uma proposta que para nós é estruturante, que é a criação da carreira médica e da carreira de saúde de Estado, para que o médico e o profissional da saúde comece a carreira dele como começa o juiz e o promotor, necessariamente para o interior e vá se aproximando da capital por antiguidade e merecimento. Próximo tema. Segurança. Segurança.
No seu plano de governo, o senhor aponta que é necessário investir em polícia comunitária para reduzir pela metade os índices de homicídio. No entanto, sabemos que já existe o programa Ronda no Bairro, com amplo investimento e que tem o mesmo foco. O senhor vai acabar com o Ronda no Bairro? Não, pelo contrário, nós vamos reformular o Ronda no Bairro. Agora, o que o programa de governo diz de uma forma muito clara é o seguinte: o Amazonas gastou nesse ano, pela primeira vez, mais de R$1 bilhão em segurança pública. E é difícil explicar para você, cidadão, que está no seu comércio atrás das grades, como é que um Estado gastou R$1 bilhão com segurança pública e os homicídios saíram de 16 por 100 mil habitantes para 36 por 100 mil habitantes. A política de segurança pública no Amazonas não protege o bem maior do ser humano, que é a vida. Portanto, nós precisamos, a partir daqui, fechar o ciclo, porque Ronda no Bairro, ainda que reformulado, não é suficiente para baixar o número de homicídios, porque Ronda no Bairro não combate crime organizado e tráfico de drogas. E muitos homicídios estão vinculados ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Combater crime organizado e tráfico de drogas e, com isso, diminuir o número de homicídios, exige investimento pesado em inteligência e forças especiais. E eu tenho ao meu lado, como candidato a vice, um policial federal treinado para esse enfrentamento. Um homem de uma corporação que é capaz de desmantelar uma quadrilha, de prender 200 pessoas sem dar um tiro, justamente porque qualifica os seus profissionais, valoriza a carreira dos seus profissionais. Fora isso, nós precisamos aumentar o efetivo da polícia no Amazonas. A polícia tem milhares de homens concursados no cadastro de reserva que o governo insiste em não convocar, ainda que precise. O nosso governo imediatamente convocará os policiais do cadastro de reserva para consolidar o nosso efetivo. Ronda no Bairro reformulado e fortalecimento das ações de inteligência e de forças especiais. Nós temos menos de 4 minutos. O próximo tema sorteado é Trabalho e renda. O plano de governo da sua candidatura fala de polo naval. Seria ele uma alternativa de geração de emprego no interior? Como o governo incentivaria o crédito no setor? Na verdade, a ideia do polo naval, ela é de implantação imediata na cidade de Manaus. Já existe um projeto em relação a isso. Esse projeto precisa superar alguns entraves ambientais para que ele seja consolidado e ofereça uma alternativa de geração de emprego e renda para a capital Manaus. Mais uma. No entanto, na verdade, Manaus e região metropolitana, porque é ali na proximidade de Iranduba. Por outro lado, eu entendo que para o interior do estado, nós precisamos de ações em 3 vetores econômicos. O primeiro deles, recuperar o setor primário, que teve uma década perdida nos últimos anos. O setor primário já chegou a significar 6,1% do PIB do Amazonas em 2002. Hoje, em 2013, chegou a aproximadamente 5% de participação no PIB. Nós precisamos elevar isso. Qual é a forma? Regularização fundiária, agilização de planos de manejo, assistência técnica, fomento e educação. Isso para nós é fundamental, que é fazer com que a escola rural, no contraturno da aula, numa lógica de ensino de tempo integral, o filho do produtor rural seja formado técnico naquela atividade em que a área dele tem vocação. Restam 2 minutos. O filho do cidadão lá do Zé Assu, em Parintins, que tem uma vocação para a piscicultura, seja formado técnico em piscicultura. O filho do cidadão da produtora lá do Iporá, em Itacoatiara, seja formado na área de agricultura para que ele possa dar assistência técnica aos seus pais. Portanto, combinar, de um lado, o polo naval para fortalecer a região metropolitana, mas no interior, setor primário, agroindústria e turismo, que é algo importante e que pode gerar muito emprego e renda no estado do Amazonas. Candidato, agora uma pergunta do G1. O seu plano fala de reforma administrativa e participação popular. O povo vai decidir sobre os projetos? Certamente, quem sabe qual é o melhor investimento para a parcela do orçamento que o Estado tem para investir em Pauini, não é um burocrata aqui na sala na Secretaria de Planejamento. Quem sabe qual é o melhor investimento é o povo de Pauini. Portanto, nós vamos descentralizar a decisão de parcela do orçamento de investimento que o governo tem e, por outro lado, vamos criar mecanismos de participação popular também no controle dos atos e gastos da administração pública, publicando relatório de metas
e no final de cada ano publicando um caderno de cumprimento das metas definidas pelo governo. Portanto, o nosso governo será submetido ao controle social, ao controle da população. A população participará da decisão de onde aplicar o recurso e será a principal fiscalizadora da boa aplicação desses recursos, principalmente através de uma ação que nós estamos chamando de agente voluntário de contas. Nós vamos treinar o cidadão comum para que ele saiba manusear o site Transparência, para que ele saiba manusear o site Sicope, que é o relatório na internet de obras do governo do Estado, para que o cidadão possa participar ativamente e ser protagonista do que é feito com o recurso que sai do suor do trabalho dele. O senhor tem menos de 1 minuto para as considerações finais. Eu quero dizer a todos vocês que nos assistem aqui pela internet que durante muito tempo nenhum político, ainda aqueles que fazem oposição há muito tempo nesse grupo que governa o Amazonas há 30 anos, teve coragem de sair da sua zona de conforto para enfrentá-los e oferecer uma alternativa real de mudança ao povo do Amazonas. Eu tenho. Eu não tomo decisões na minha vida pública pensando no que é mais fácil. Eu tomo decisão pensando no que a história cobra de mim. E a história cobra de mim nesse momento. Oferecer uma alternativa segura de mudança para a vida das pessoas no Amazonas. O Amazonas é um estado muito rico. Essa riqueza é fruto do trabalho de cada um. Mas, infelizmente, essa riqueza está concentrada na mão de poucos. Nós vamos mudar isso e fazer essa riqueza entrar pela porta da sua casa. Muito obrigado, candidato. Obrigado.